Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Icalias, ele falando: E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Amém? Irmãos, Neemias perguntou daqueles que ficaram em Jerusalém. Procure saber vocês também, nós, todos, daqueles nossos parentes mais afastados, nossos amigos antigos, algumas pessoas que nós convivíamos antes de nos converter, antes de mudar a nossa vida, antes de recebermos ao Senhor como Senhor da nossa vida. Quem se afastou? Foram eles ou fomos nós? Mas isso não vem ao caso. Quem foi não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é o seguinte: temos sempre temos alguém de quem nós lembramos com mais carinho. Uma amizade de verdade que se afastou, que está levando outra vida. Não aquela que nós gostaríamos que ele levasse, está levando outra. As circunstâncias da vida nos separam, né? Um casamento, em filhos, estudos, trabalho, muda de endereço, vai para lá, vem para cá. Essas coisas fazem com que a gente mude de endereço e separa as pessoas. Mas você não esquece daquela pessoa, daquele amigo seu. Não devemos fechar a nossa relação com Deus, com o Senhor. Devemos compartilhar esse nosso relacionamento. Nós temos que compartilhar aquilo que nós recebemos do Senhor com essas pessoas que nós gostamos. Que nós possamos apresentar o Senhor a essas pessoas. Apresentar e mostrar para essas pessoas que Deus se importa com elas, que você se importa com elas e que elas são muito importantes para Deus, não só para você. Temos que pensar nessas pessoas. E Neemias lembrou, perguntou e viu: Jerusalém, aqueles que ficaram. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deixa eu ler primeiro o versículo 3, senão às vezes fica de difícil entendimento. Versículo 3. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Quer dizer, a situação estava triste, estava muito ruim. E Neemias jejuou e orou perante Deus, pedindo por aqueles que ficaram para trás, aqueles familiares, os amigos. Ele orou e pediu por eles. Mas quem falou para Neemias pedir para aquele povo? Quem foi que falou? Está escrito em algum lugar que um anjo do Senhor visitou? Que Deus mandou um enviado? Que Deus mostrou para ele num sonho? Não está escrito nada disso. Então por que Neemias orou pelo povo? Porque Neemias conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a Deus. Ele se colocou como povo perdido, orou, pediu perdão ao Senhor. Porque Neemias conhecia a palavra de Deus. E você? Você conhece os planos de Deus para você? Tem um que conhece
a todos nós, no mais profundo, Salmo 139, no mais profundo do nosso coração. Neemias foi, pediu, e Deus viu no coração dele que tinha alguma coisa ali, que ele gostava muito daquele povo. Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor conhece o nosso coração, conhece tudo o que passa no mais íntimo nosso. Nem nós nos conhecemos tanto quanto o Senhor nos conhece. E Neemias, o Senhor viu que Neemias tinha o amor por aquelas pessoas. Deus sabia, ele sabia disso. Mas, no entanto, Neemias orou, jejuou, pediu, clamou. Por quê? Irmãos, o Senhor conhece todos os nossos planos, o Senhor conhece os nossos desejos do nosso coração, o Senhor conhece a nossa fé, o Senhor sabe da nossa entrega a Ele, ou não, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que está no nosso coração. Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que nós mostremos a Ele em quem nós realmente cremos, de quem nós realmente vamos receber, ser atendidos pelos nossos pedidos, a quem nós vamos recorrer. O Senhor conhece tudo de nós, e o Senhor conhece também os planos do inimigo. O Senhor conhece todas as coisas. Mas Ele quer que nós falemos a Ele. Por quê, irmãos? Porque nós temos que pedir ao Senhor uma coisa que Ele já sabe que nós vamos pedir para Ele. Uma das coisas que veio para mim foi o quê? Para eu mostrar, não só para Deus, não só para mim, mas para o inimigo, de quem eu dependo, a quem eu recorro, em quem eu confio, em quem eu descanso, em quem me refugio. O Senhor te conhece, sabe o que você precisa, sabe o que você não precisa. Ele pode simplesmente cuidar de você, guardar você. Mas não, Ele quer saber do teu coração, para que Ele possa agir também. Amém? Vamos voltar lá para Neemias. Neemias 1, 8 e 9. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Isso era Neemias mostrando para o Senhor que ele conhecia aquilo que o Senhor falou. Quer dizer, Neemias conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia mesmo. Né? Que a gente comentou, falou, foi ninguém que colocou no coração dele, ele já sabia. Ele conhecia a palavra de Deus, por isso que ele pensou nos irmãos. Neemias queria resgatar o povo. Queria reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Ele queria reanimar a fé do povo. Ele queria trazer o povo de novo para Deus, para os caminhos do Senhor. E esse desejo, irmãos, deve ser o nosso também. Fazer com que os nossos queridos, aquelas pessoas que a gente praticamente nem tem mais contato, mas que a gente tem no coração, até uma certa saudade às vezes, quem sabe, lembrando de momentos que passou, compartilhou, que nós tenhamos esse desejo de fazer com que os nossos queridos aprendam a andar nos caminhos do Senhor. Nós temos que apresentar o Senhor e o seu caminho
para que eles possam caminhar juntos conosco. Caminhar juntos até o lar celestial. Poético, né? Vamos caminhar juntos até o lar celestial. Amém? Irmão, reconstrua a sua vida. Reconstrua a sua fé. Você conhece a palavra, você tem sido alimentado pela palavra. Reconstrua aquilo que o inimigo tentou destruir. E reconstrua o seu amor ao próximo. Reconstrua, irmãos, a sua dependência de Deus. E que o fogo do Espírito Santo arda em nossos corações. E venha cada vez mais o desejo de fazer a vontade de Deus. Irmãos, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? João 15:16 diz assim. É Jesus falando. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vos nomeei para que vades e deis frutos. Vai e dá fruto ao Senhor. Mais uma vez, não se feche na sua relação com Deus. Compartilhe. Compartilhe o seu relacionamento com o Senhor. Que muitas vezes nós nos guardamos. Lucas 19. Vamos prosseguir, irmãos. Lucas 19, 1 e 3. Falamos sobre Neemias, que tinha a vontade de trazer o povo a ter um relacionamento com Deus. De novo. E agora vamos para outra passagem. Lucas 19, 1 a 3. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha que curioso, irmãos. A palavra de Deus é muito rica, né, irmãos? Tem cada passagem que a gente pensa uma coisa e de repente vem outra. Zaqueu. Muitos de nossos amigos, desses nossos parentes que ficaram por trás, querem saber quem é Jesus. Querem saber quem é Jesus. Quem é aquele Jesus que cura? Aquele Jesus que liberta? Aquele Jesus que traz paz? Aquele Jesus que dá alegria? Muitos dos nossos amigos andam assim, querendo saber quem é Ele. Mas são atrapalhados por algumas circunstâncias. Zaqueu era baixinho. Mas será que nós estamos ajudando ou atrapalhando? Será que nós fazemos parte da multidão que está atrapalhando o Zaqueu de ver Jesus? Zaqueu foi uma exceção. Por quê? Ele queria ver Jesus, ele queria. E Jesus, com certeza, o Espírito Santo deve ter revelado para ele. Mas olha lá, tem o Zaqueu. Aquele baixinho que subiu ali, ele quer te conhecer. Mas nem todos têm essa oportunidade. Muitos dependem de nós para que apresentemos a Jesus. E será que nós, através de atitudes, através de palavras, não estamos nos comportando como a multidão e atrapalhando o Zaqueu de ver a Jesus? Lucas 19, 5 e 8. Vamos seguir em frente aí. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo.
E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Amém? Irmãos, na nossa vida, muitas vezes nós podemos até defraudar alguém, ou atrapalhar alguém, ou ofender alguém, ou nos sentirmos ofendidos, desprezarmos, ou nos sentirmos desprezados por outros, até menosprezados por causa da nossa fé. Muita gente despreza, né? É aquele crente ali. Por causa da fé que nós adquirimos, nós mudamos de vida. Então aquelas pessoas que nos conheciam antes, você não bebe mais? Sei, virou crente, né? Tá bom, virou sim. Você está crente que aquele copo não vai te viciar. Você está crente que um traguinho não vai te fazer mal. Você está crente que você pode fazer o que quiser, que não vai te fazer mal nenhum, nada vai te viciar. As pessoas muitas vezes procuram nos agredir, até em família. Você vai em reunião de família, volta e meia tem agressão verbal, lógico, não vai ter brigas, mas sempre tem uma provocaçãozinha, uma setinha, só para dar uma provocadinha em você. Mas não se deixe ofender, irmãos, e nem tenha medo, vergonha de assumir quem você realmente é. Que nós possamos assumir a nossa posição, não só aqui dentro. Aqui dentro é lindo, aqui dentro é uma bênção, aqui dentro é uma maravilha. Mas nós temos que, lá fora, mostrarmos a diferença. Então, um versículo para a gente guardar, irmãos. Romanos 1,16. Diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Primeiro do judeu e também do grego. Mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não vai ser uma provocaçãozinha, uma coisinha que vai fazer você ficar com vergonha, ou brigando, ou discutindo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas voltando lá para Zaqueu, irmãos, ele tem um exemplo meio difícil de ser seguido. Muito difícil. Muitas vezes nós pensamos assim, depois que nós nos convertemos, recebemos a Jesus, eu quero. De agora em diante, vai ser tudo diferente. Mas e aquilo que ficou para trás? E aquilo que ficou para trás? Eu não digo lembranças ruins, atitudes erradas que você tomou. Não. Eu digo com referência àqueles que conviveram com você, os seus amigos, os seus parentes, os seus conhecidos. Será que eles não ficaram machucados por alguma coisa que eu fiz, por alguma coisa que eu falei? Será que eu defraudei alguém? O que Zaqueu disse aqui? Se defraudei alguém, eu vou restituir. Se ofendi alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Irmãos, será que nós não devemos fazer isso? Será que isso não está nos atrapalhando também, irmãos? Não devemos pensar só no daqui para frente, mas temos que pensar naqueles que ficaram para trás, mas principalmente os nossos amigos, irmãos. Não vamos pensar naqueles que viviam zombando do Evangelho e ficam zombando de você também. Mas pensar naqueles amigos que a gente falou no começo. Eu falei no começo aquele amigo que você tem um carinho especial. Aquele amigo que era teu amigo de verdade, que se distanciou de você. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, não feche a sua relação com Deus.
compartilhe. Compartilhe cada vez mais, irmãos. Você quer prosperar? Quer ser feliz? Quer ter saúde? Quer ter paz? Quer receber bênçãos do Senhor? Lembra do que está escrito em Jó 42, 10. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O Senhor virou o cativeiro de Jó, deu prosperidade a Jó, deu saúde a Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Irmãos, nós devemos pedir não só para nós. Aliás, devemos nos esquecer de pedir para nós. Que bom seria se pudéssemos chegar a um nível de fé em que nós não pediríamos mais nada para o Senhor, para nós mesmos, mas sim para abençoar os outros. Quando será que nós vamos conseguir isso? O pastor comentou, fez uma campanha para quebrantar o teu coração. Uma campanha para você amar o próximo. E não uma campanha para a tua prosperidade, uma campanha para a salvação da tua família, uma campanha para a tua saúde até. Que nós possamos ter um nível de fé, de pedir para os outros, deixar de pedir para nós. Será que a gente consegue ficar assim? Pensou? Fazer uma proposta ao pastor. Pastor, vamos fazer uma proposta. Fazer a campanha de 1 ano sem pedir nada para a gente. Já pensou, irmãos? Deus vai olhar para nós com outros olhos. Ele vai nos abençoar muito mais. Ele vai com certeza se alegrar muito mais quando nós pedirmos mais por outros, não para nós mesmos. Lembre-se, irmãos. Lembre-se das pessoas que já fizeram parte da tua vida e hoje não fazem mais, só nas lembranças. Lembre-se delas. Elas são muito importantes para Deus. Se você se afastou delas ou elas se afastaram de você por causa da tua fé, tente achar de novo. Eu não digo qualquer um, eu falei aquele amigo que era amigo seu mesmo, aquele amigo que você pode falar o que for e ele pode escutar o que for dele. Aquele amigo. Lembre-se dele. Apresente Jesus a ele. E uma coisa que me chamou a atenção na vida de Neemias também, que eu estava lendo, foi a preocupação dele com a situação do povo de Jerusalém. Mas ele estava com a vida ganha. Ele estava com a vida sossegada. O que ele era? Ele era o copeiro do rei. Era o copeiro do rei, irmãos. Ele cuidava para que o rei não fosse envenenado. Já pensou a responsabilidade disso? O que ele tinha? Ele tinha a vida do rei nas mãos. Ele era o copeiro do rei, ele cuidava do rei. Cuidava. Como é que pode falar assim? Ele era o segundo maior, ele não tinha autoridade. Mas ele cuidava da maior autoridade que tinha na época. Ele cuidava dele. Mas mesmo assim, com a vida ganha, com a vida sossegada dele, que estava tranquilo, estou aqui no palácio, de boa, tenho do bom e do melhor. Mas, no entanto, ele lembrou do seu povo. Mas, principalmente, ele se lembrou da palavra do Senhor. E ele se lembrou de que a vida daqueles que tinham estado com ele antes dele servir ao rei. Coloca um paralelo aí. A sua vida antes de servir ao Senhor. Aqueles que estavam antes dele servir ao rei, estava também sob sua responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu sei fazer o bem e não o faço, eu estou pecando. Se eu sei que falar do amor de Jesus é bom, se eu sei que eu posso levar a salvação, que eu posso levar paz, e não faço isso, eu estou pecando.
eu estou errando. E se ele não falasse do amor de Deus, se você não falar do amor de Deus, se eu não falar do amor de Deus, aqueles que necessitam, aqueles nossos amigos, conhecidos, irmãos, um dia eles vão perecer. E tem alguma coisinha que o Senhor vai requerer da sua mão. O sangue deles. Misericórdia. Conheça você mais os planos do Senhor para a sua vida. Ore. Fale com o Senhor. O Senhor quer ouvir a sua voz. Mostre ao inimigo em quem você crê. Mostre ao inimigo de quem você depende. Não se envergonhe do caminho que você optou seguir. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. E não feche a sua relação com Deus. Compartilhe sempre. Compartilhe sempre, para que você possa obter crescimento também. Para que você possa deixar de pensar só em você e pensar em servir ao próximo. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? E vamos orar?